E o presidente Lula deve organizar uma nova rodada de reuniões já na próxima semana para discutir o impasse da MP da reoneração da folha de pagamento. O Planalto quer costurar um acordo antes do fim do recesso parlamentar, lá em fevereiro, que deve já ter a retomada. É a Marina Demori que traz as informações aqui para a gente. Marina, novamente, bom dia para você. Bom, entre acordos e desacordos, o que pode sair nessa situação, Marina? Débora, tudo isso está sendo conversado entre a equipe econômica do presidente Lula. O ministro Fernando Haddad tem tentado manter um diálogo com os presidentes da Câmara e do Senado, principalmente com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, sobre esse assunto, porque a gente vem acompanhando aqui na CNN, tem uma briga, né, uma guerra de braço ali entre o presidente Lula, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, quando o assunto é a reoneração da folha de pagamento que beneficia 17 setores da economia. Então, o Planalto quer que o acordo seja costurado nas próximas semanas, antes da volta do recesso parlamentar, justamente porque vai ter pouco tempo para trabalhar esse ano por conta das eleições. Então, o ano legislativo vai ser um pouco mais apertado e o presidente Lula, o Palácio do Planalto, tem pressa em resolver essa questão. Então, nessa próxima semana, o presidente Lula deve organizar uma nova rodada de reuniões para discutir a medida provisória, que foi por ele editada em dezembro do ano passado, que trata então da reoneração da folha de pagamento. Essa MP vai contra aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional pelos deputados e senadores. Ela foi apresentada poucas semanas depois, então, depois da decisão do Congresso que defende a devolução, então, da matéria ao Palácio do Planalto. O governo, por outro lado, tenta articular, então, uma saída. As conversas tiveram início já no começo desse ano, depois de toda essa polêmica no final do ano passado. Nessa semana, o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, afirmou que há um acordo para que o governo revogue a medida, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que ainda não tem nada definido, que está tentando, né, estabelecer esse diálogo mais perto com Rodrigo Pacheco para que eles cheguem, enfim, a um acordo, mas que não há nenhuma definição sobre isso. A proposta que ganha mais força nesse momento é o envio de um projeto de lei com o mesmo tema. A ideia, né, segundo os interlocutores do Palácio do Planalto, é que o texto do projeto tramite ainda durante a vigência da MP, que tem vencimento previsto para abril desse ano, quando as regras, então, da medida editada pelo governo passam a valer efetivamente. Na quinta-feira passada, a gente lembra também que durante a agenda em Pernambuco, o próprio presidente Lula voltou a criticar os que são contrários à reoneração e cobrou contrapartidas de empresários sobre esse assunto. A reoneração de forma gradual da folha de pagamento, então, faz parte de um pacote anunciado pelo Ministério da Fazenda para tentar cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024. Por isso, Débora, é um tema muito caro ao Palácio do Planalto e a gente acompanha, né, toda essa controvérsia entre Planalto e Congresso Nacional, que estão discordando nesse assunto, mas a gente sabe que o presidente Lula tem bastante interesse por conta da meta, né, do déficit zero, e isso é uma pauta prioritária para a equipe econômica do governo. Marina Demori, lá de Brasília, trazendo todas as atualizações para a gente. Muito obrigada, minha querida. Bom, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele se reuniu com líderes da bancada evangélica para explicar o fim da isenção fiscal a líderes religiosos. Após a reunião, inclusive, Haddad disse que o grupo de trabalho foi criticado para discutir essa questão. Vamos ver. E quando uma lei é feita de uma forma tal que dá margem a mais de uma interpretação, e é o caso dessa, está dando margem a mais de uma interpretação, nós vamos nos entender com o órgão de controle e com o nosso advogado-geral. Porque aí fala, ó, é isso que a lei diz. Aí o auditor cumpre aquilo que a lei diz. Mas, de fato, a lei, ela está um pouco... Ela foi escrita de uma maneira que dá margem a mais de uma interpretação. Então, nós não podemos conviver com uma lei tributária que não dá clareza para o auditor. Então, não foi uma revogação e nem uma convalidação. Foi uma suspensão, vamos entender o que a lei diz e vamos cumprir a lei.